Boa noite. Aqui quem vos fala é Dr. Beco, trazendo para vocês a terceira parte dos vídeos produzidos pelo nosso aluno Luciano José da Silva Júnior sobre o Congresso Brasileiro de Automática em que ele participou em 2020. E o tema do vídeo de hoje é uma abordagem não linear para o controle preditivo. Então, com a palavra, nosso aluno. Obrigado. Olá, eu sou Luciano José da Silva Júnior. Até a gravação deste vídeo, eu estou entrando no quarto período do curso de Engenharia de Controle e Automação na instituição Politécnica de Pernambuco e irei retratar nesse vídeo sobre o trabalho de Bernardo Barancheri Sverderti sobre o algoritmo de controle preditivo com predição interativa não linear e a linearização para modelos Hammerstein-Wiener. O conteúdo deste trabalho é um resumo da seção técnica de número 127873 do 23º Congresso Brasileiro de Automática, chamado de Algoritmo de Controle Preditivo com Predição Interativa Não Linear e Linearização para Modelos Hammerstein-Wiener, que ocorreu no dia 25 de novembro de 2020. O palestrante dessa sessão técnica é Bernardo Sverderti, um aluno em nível de doutorado pela Universidade Federal de Santa Catarina. Embora seja necessário constar que, além dele, Rodolfo Flesch e Iago Dangui também são os atores do trabalho na qual esse vídeo se baseia. Caso vocês desconheçam o CBA, ele é, desde 1976, o maior congresso na área de engenharia elétrica do Brasil, que promove a integração das comunidades científicas, acadêmicas e industriais, tendo como base os temas aplicados nas áreas que circundam a engenharia elétrica, com destaque para automação e controle, eletrônica de potências, instrumentação, robótica, redes elétricas inteligentes, microredes, entre outros. Tal evento é realizado bianualmente com a participação expressiva de pesquisadores e profissionais das várias regiões do Brasil e do mundo, atuantes em diversas áreas da engenharia elétrica. Vale ressaltar que o 23º CBA, que foi realizado entre os dias 23 a 26 de novembro de 2020, ocorreu de forma remota devido à pandemia do coronavírus. Falando mais a respeito do palestrante da sessão técnica, Bernardo Barancheri Sverderti é um aluno do sistema de pós-graduação de automação em sistemas em nível de doutorado pela Universidade Federal de Santa Catarina, tal instituto, onde graduou-se em Engenharia de Controle e Automação e, através da atuação dele nas áreas de Controle Avançado de Processos e Inteligência Artificial Aplicada, ele adquiriu seu mestrado em Engenharia de Automação e Sistemas. Antes de entrar no tema principal desse vídeo, irei falar sobre os conceitos principais que compõem tal assunto, visando melhorar a compreensão deste trabalho. Algoritmo é o termo cuja origem vem da matemática e se refere ao conjunto sequencial de raciocínios, etapas, instruções ou operações realizadas por um software para atingir um certo resultado. Predição. Como esse é um sinônimo de previsão, logo se refere a todo ato de afirmar algo que irá acontecer no futuro. Programação não linear é um antagônico da programação linear, estudada por uma sub-área da matemática aplicada, denominada otimização matemática. E como o próprio nome dessa sub-área sugere, uma programação não linear é um processo de resolução para um problema de otimização, definida por um sistema de equações, denominadas de restrições, em conjunto de uma função objetivo a ser maximizada ou minimizada. Essas restrições podem ser tanto equações iguais ou desiguais. Os princípios dessa programação é as derivadas e os gradientes, justamente por auxiliarem na obtenção de uma solução ótima para os máximos e mínimos locais de uma função objetivo. Programação quadrática ou programação não linear quadrática. Como o próprio nome sugere, essa pode ser resumida como uma programação não linear cujas funções e objetivos nada mais são do que funções quadráticas.
Caso desconheçam o termo sistema, segundo o FM2, um sistema é um conjunto de componentes interdependentes que trabalham juntos para tentar alcançar um objetivo em comum. Um sistema precisa de um objetivo. Sem um objetivo, não há sistema. Quanto aos conceitos de modelagem e identificação, eles nada mais são do que representar um dado sistema por meio de modelos matemáticos. Ou seja, modelagem e identificação são técnicas para criar um ou mais modelos matemáticos sobre um determinado sistema. Quanto ao controle avançado, a pretensão nada mais é do que uma técnica ou um conjunto de técnicas que visam aprimorar o processo de produção de um sistema. Já o MPC, segundo o site médio, é o controle preditivo baseado em modelo, é um conjunto de métodos de controle que abarca o conceito de predição e obtenção do sinal de controle através da minimização de uma determinada função objetivo e considera o erro futuro e as restrições nas variáveis de processo. E todos esses termos se encaixam da seguinte forma: dado as técnicas de controle avançado, que são usadas em problemas desafiadores, tais como ocorrem em sistemas com atraso de transporte, múltiplas entradas e saídas não lineares ou com restrições. E dentre as técnicas de controle avançado é destacada o MPC, que só para recapitular, os MPCs exigem um modelo explícito de um processo que poderem ser utilizados na formulação de problemas de otimização, além de terem uma boa aceitação na indústria. E dentre as técnicas de MPC, a escolhida é o MPC não linear, o qual trabalha com problemas de otimização não linear. Porém, com esse tipo de problema, possui uma solução custosa computacionalmente, requer tempos altos de computo e não apresenta garantia quanto às condições de otimidade. Para isso, faz necessário, como alternativa ao trabalho com programação linear, o uso do MPC não linear prático. Essa é uma classe de algoritmos do MPC modificada para se trabalhar com problemas de programação quadrática. Uma justificativa de se escolher essa alternativa é o fato de seus algoritmos serem mais eficientes para encontrar uma solução. E um exemplo de MPC não linear prático é justamente o tema principal deste vídeo. Para começar o tema principal, é preciso saber o que são modelos Hammerstein e Wiener. Os modelos Hammerstein e Wiener são tanto uma classe de modelos como estrutura orientada a blocos, como um método de identificação por superespaços. Caso desconheçam este assunto, é da seguinte explicação. Os métodos de identificação por superespaços são ferramentas cruciais para a obtenção de modelos lineares no espaço de estados, cuja vantagem é sua robustez a sequências de ruídos. Voltando a falar sobre os modelos Hammerstein e Wiener, este foi desenvolvido no início do século XX a partir dos estudos sobre as etapas na resolução de integrais do pesquisador matemático alemão Adolf Hammerstein. Porém, em paralelo a tal evento, o matemático estadunidense Norbert Wiener estava desenvolvendo seu próprio modelo e, apesar das pequenas diferenças entre os modelos, muitos o consideraram como um só, daí veio o nome. Quanto ao tema principal, o modelo de Hammerstein e Wiener para a obtenção de resposta base, esta se caracteriza tanto por depender das entradas passadas e atuais para sua atuação, como pode ser obtida através de um modelo não linear. É perceptível isso através da ilustração com a borda roxa, na qual a resposta base é obtida assim que as entradas passadas e a entrada base forem aplicadas no modelo Hammerstein e Wiener. Uma observação é que na primeira interação do algoritmo, a entrada base tem o valor zero, e a partir de uma visão geral desse modelo, percebe-se que seus componentes o bloco dinâmico linear, que está representado no espaço de estados, conforme demonstra a imagem com a borda azul ciano, além da não singularidade estática de entrada e a não linearidade estática na saída. Por fim, vale ressaltar que uma versão linearizada deste modelo é usada para a obtenção de resposta ótima. Esta se diferencia tanto por depender apenas de entradas atuais e futuras, como pode ser obtida através de uma aproximação linear local do modelo não linear.
Isso se deve ao fato de que a obtenção dessa parte utiliza não só as duas entradas presentes na resposta base, como possui uma outra entrada de degrau fixo, conforme apresentado na ilustração de borda preta. Esse degrau fixo representa as entradas futuras e é utilizado para obter a aproximação da resposta degrau do modelo. Vale ressaltar que essa outra versão é comparada com a resposta base, para desenvolver uma análise mais aprimorada do desenvolvimento do algoritmo. Agora que boa parte dos pré-requisitos do tema foram explicados, finalmente discutirei o assunto principal desse vídeo. E para iniciar isso, eis a seguinte nota. Os autores do artigo sobre o algoritmo de controle preditivo com predição interativa não linear e linearização para modelos Hammerstein e Wiener propuseram um controlador, o qual representaria esse conteúdo. Mediante isso, daqui para frente, toda vez que eu disser controlador proposto, eu estarei me referindo àquele algoritmo. O controlador utiliza um modelo não linear para a construção de um MPC subótimo. Este é uma versão mais simplificada da anterior, caracterizado tanto por simplificar um problema de otimização antes deste poder ser trabalhado, como por atuar como programação quadrática ao invés de programação não linear. E a ideia principal do controlador proposto está na sua predição de saída, a qual é dividida em duas partes, sendo a primeira resposta base e a segunda resposta ótima. Antes de continuarmos, eu quero deixar claro que as partes são independentes entre si, ou seja, se alguém for construir esse algoritmo, as ordens das respostas não afetam a conclusão. Outra coisa que vale ressaltar é o fato de que a fórmula apresentada na ilustração é justamente a representação do controlador proposto. Porém, essa equação está numa visão mais generalizada do processo, pois só aparecem os componentes mais importantes, tais como a predição de saída e suas subdivisões. Outro ponto para deixar claro, evitando assim dúvidas, é a questão do símbolo de mais presente na ilustração. Nesse caso, o mais está indicando a comparação entre as duas respostas, independente de se vierem juntas ou não, algo totalmente diferente do seu sentido habitual, que é o de soma. Como já mencionado anteriormente, os resultados do modelo se dividem em resposta base e resposta ótima. Nesse primeiro slide explicarei a resposta base por meio da sequência de imagens, na qual contém os seguintes gráficos do algoritmo. O primeiro gráfico descreve a saída do algoritmo em razão do tempo, enquanto que o segundo descreve o sinal de controle do algoritmo em razão do tempo. Tendo isso em mente, observa-se que, na imagem com o número 1, estão mostradas as entradas passadas do sinal de controle e da saída, e para obter a resposta base, faz necessário gerar as condições de saída futuras, a partir da consideração de que a primeira entrada do controle futuro deve ser igual à última entrada do controle passado. Na imagem de número 2 é perceptível as condições de saída futuras, que foram formadas quando todas as entradas futuras são iguais à última entrada do controle passado. Porém, nessa versão, há um abismo entre a resposta base futura e as das entradas passadas. Isso, como demonstra na imagem de número 3, é um erro, pois era para a saída ficar igual a como está na imagem de número 4. Sabendo disso, se tivesse erro, é sugerido fazer a diferença entre a primeira saída do modelo e a última saída da entrada passada. Partindo agora para o segundo slide, sobre a resposta ótima, e antes de começarmos, vale ressaltar que é possível observar nas imagens 1 e 2 o mesmo gráfico da resposta base e seus componentes, porém agora incluindo o degrau fixo, representado pela linha vermelha. Tendo isso em mente, na imagem número 1, o mesmo processo ocorre quando a resposta base, porém, nessa já está presente a saída do degrau fixo, gerada a partir da abordagem do mesmo no sinal de controle. E esses dados vão ser comparados à resposta base, sem a correção de erros, a fim de obter a aproximação local da resposta ao degrau do sistema, conforme demonstra a imagem de número 2. Enquanto que a imagem número 3 mostra as diferenças entre o degrau fixo e a entrada base, que vão se tendendo a formar justamente a aproximação linear do sistema. Agora discutirei as etapas finais do modelo, começando pelo cálculo do sinal de controle. Tal passo consiste em montar um problema de otimização cujo objetivo é desenvolver uma função custo após produzir a resposta base e a aproximação linear do sistema.
Essa função, simbolizada pelo J, que está apresentada na ilustração de borda branca, no geral possui um termo dependente a um erro de segmento de referência. Tal erro pode ocorrer entre as saídas preditas e as referências futuras conhecidas, estas demonstradas na imagem de borda amarela. Além disso, o J também possui outro termo, porém esse vai depender do esforço de controle futuro, cujo símbolo está na figura da borda azul ciano. E após a obtenção do controle futuro, é realizado o seguinte procedimento iterativo. O primeiro cálculo desse esforço será adicionado à entrada base, para determinada repetição ou não de todas as etapas do algoritmo. Em razão disso, as condições de parada desse procedimento repetitivo são atingidas quando o novo incremento de controle é muito pequeno e ou o número máximo de iterações foi atingido. E, por fim, o algoritmo aplica no seu processo a soma de todos os esforços de controle realizados durante o procedimento interativo. Partindo agora para uma demonstração da aplicação desse algoritmo, temos o processo de neutralização de pH. Vale ressaltar que tal provém do trabalho da matemática e ecologista americana Chandler Hesson, em conjunto com o professor emérito Dale Seborg, chamado de Adaptive Nonlinear Control of pH Neutralization Process. Eu não vou dar muitos detalhes sobre o artigo, mas sim descrever os resultados desse modelo. Esses estão apresentados nas imagens em plano amarelo, cujos fatores são o controlador proposto, representado pela linha vermelha, o GPC pela linha azul e o pH-MPC/H pela linha amarela. Começando pela imagem número 1, onde encontra-se os resultados do pH em razão do tempo. Nesta imagem, conclui-se que o controlador é mais rápido em comparação aos demais itens, tanto no momento de detectar o pH de certa substância no início do experimento, como no registro de uma certa perturbação naquela. Essa mesma superioridade é demonstrada nas imagens número 2 sobre a vazão de base e na de número 3 sobre as interações das substâncias. Já a imagem de número, quando demonstra a evolução do grau da integração do erro absoluto, cuja sigla é IEA, sobre os 3 itens do experimento, segundo os dados do artigo, no instante de 1000 segundos após o início do experimento, o IEA do GPC foi de 23,2. O do PNMPC/H foi de 21,6, enquanto que o do controlador proposto foi de 1,3. E pelo fato de quanto menor for o grau de IEA, melhor será o resultado de um algoritmo, o controlador proposto se provou ser a opção mais proveitosa. Com base no exemplo mencionado, a principal conclusão é o melhor aproveitamento do modelo não linear propiciado pelo procedimento interativo do controlador proposto, além de melhorar o desempenho de sistemas em malha fechada por um menor tempo de computo, o que causará um custo computacional aceitável. E para finalizarmos, estas são as minhas referências bibliográficas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e agradeço por terem assistido até o final. E para meus agradecimentos finais, eu gostaria de indicar meu professor Rubem Carlos Bernanti, que me motivou a participar do congresso e também deu a ideia da criação desses vídeos. Obrigado a todos e até a próxima.